Polícia Federal Brasileira continua a insistir que João Loureiro é suspeito, bem como todos os que estavam no avião onde foram encontrados 500 quilos de cocaína com destino a Portugal. À RTP, as autoridades brasileiras sublinham ainda que este é um caso complexo e que está a correr a bom ritmo. Os cerca de 500 quilos de cocaína foram apreendidos há mais de 2 semanas no Brasil. A investigação continua a tentar perceber a quem pertencia a droga que tinha como destino Portugal. À RTP, a Polícia Federal Brasileira garante que todos os que estavam no avião são suspeitos, incluindo João Loureiro. Em relação à investigação, diz que é complexa, que exige tempo e que contas e património sejam passados a pente fino. A Polícia Federal afirma também que a investigação está a decorrer a bom ritmo. O Falcon 900, onde estava escondida a droga, é propriedade da Omni, uma empresa portuguesa de aviação que estaria em negociações para ser comprada por Róvelos Magalhães. João Loureiro seria intermediário. O ex-presidente do Boa Vista vendeu uma sociedade que detinha com o filho, a Aristo Preference, a Róvelos Magalhães. A empresa que estava a ser usada para formalizar um contrato de promessa de compra da Omni. A venda não se chegou a concretizar. João Loureiro prepara-se para regressar a Portugal. Não ficou obrigado pelas autoridades a permanecer no Brasil. Foi ouvido do outro lado do Atlântico e deverá ser ouvido novamente pela Polícia Judiciária. PJ e Polícia Federal estão a colaborar e a partilhar informações. O inquérito em Portugal já decorre há alguns meses. Está centrado no tráfico de estupefacientes com recurso a aviões fretados. Ainda em outubro foi detectado um jato com cocaína que, se chegasse ao mercado, daria para mais de 1.700.000 doses. Em novembro foram apreendidos 12 milhões de euros que pertenciam a um dos maiores narcotraficantes da América do Sul, que chegou a estar escondido em Lisboa. As ligações entre os vários casos estão a ser investigadas. Carlos Moedas vai ser candidato do PSD à Câmara de Lisboa. O ex-comissário europeu aceitou o convite de Rui Rio para disputar a autarquia da capital e deve ser também agora apoiado pelo CDS. A notícia surgiu de surpresa ao final da tarde. Rui Rio recebia Carlos Moedas na sede do PSD. Estava escolhido e aceite o candidato à Câmara de Lisboa. Havendo uma enorme pressão e uma enorme especulação, entendemos, em particular o engenheiro Carlos Moedas, entendeu que deveríamos acelerar a nossa decisão. E por isso a decisão foi acelerada, a decisão foi tomada e está tomada, e a decisão é sim. O engenheiro Carlos Moedas é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa. Todos nós temos noção que um partido que considera umas eleições autárquicas fundamentais, muito importantes, tem de ter uma candidatura forte a Lisboa. É o candidato do PSD, mas Rui Rio já informou o líder do CDS e acredita que Carlos Moedas vai ser o candidato dos dois partidos. Tive oportunidade também de comunicar esta decisão ao CDS, ao líder do CDS, que neste momento tem conhecimento desta decisão, uma vez que a vontade comum é que o candidato seja candidato do PSD e do CDS à Câmara Municipal de Lisboa. O anúncio feito pelo líder do PSD, Carlos Moedas, não fez qualquer declaração. Foi comissário europeu e secretário de Estado de Passos Coelho, agora era administrador da Fundação Gulbenkian, um cargo que vai deixar para entrar na corrida à Câmara de Lisboa. Vários autarcas eleitos por movimentos independentes podem vir a criar um partido para concorrerem às próximas autarquias. Dizem, ou melhor, às próximas eleições autárquicas, dizem que as alterações à lei eleitoral bloqueiam as candidaturas de cidadãos. Rui Moreira e Isaltino Moraes são alguns destes autarcas que se vão reunir sábado em São João da Pesqueira. São autarcas independentes de pontos diferentes do país, mas admitem estar juntos nas próximas autárquicas com a bandeira do mesmo partido. Foram eleitos através de grupos de cidadãos há 4 anos e estão contra as mudanças na lei eleitoral para as autarquias. Têm encontro marcado este sábado em São João da Pesqueira. A intenção não é criar partido nenhum. Nós não queremos que seja argumento para criar partido nenhum, porque isso subvertia tudo. Quer dizer, aquilo que dizemos é que, bem, se a lei se mantiver tal qual como está,
Nós não temos outra hipótese de concorrer a todos os órgãos do nosso Conselho que não através de um partido. Em causa as alterações à lei autárquica aprovadas no verão passado no Parlamento e que, segundo os grupos de cidadãos, passaram a complicar muito mais as iniciativas independentes autárquicas. Mas alguém entende que seja mais fácil formar um partido de âmbito nacional e que pode concorrer inclusivamente a todo tipo de eleições, é nacional, que seja mais fácil formar um partido do que criar um grupo de cidadãos eleitores para uma autarquia. A lei é complexa, mas fica mais fácil de entender com um exemplo prático. Se um movimento independente quiser concorrer ao Concelho de Barcelos, com 61 freguesias, precisa de recolher para a Câmara Municipal 4.000 assinaturas, para a Assembleia Municipal 4.000 assinaturas e para uma e apenas uma junta de freguesia, assinaturas de 3% dos eleitores dessa mesma freguesia. Para as outras 60 freguesias do Concelho, este movimento independente já não serve. A candidatura a cada freguesia terá de ser feita com um novo movimento, com nome diferente e sigla diferente. Ou seja, têm de ser criados 61 grupos de cidadãos só para um concelho. Portugal tem 308 concelhos. A lei foi aprovada apenas com os votos de PS e PSD, que 6 meses depois já admitem correções. A Provedora de Justiça já tinha pedido a fiscalização desta lei ao Tribunal Constitucional, falando numa violação dos direitos dos cidadãos. Foi esse pedido que deu origem ao encontro deste sábado, onde vão estar quase todos os autarcas independentes eleitos há 4 anos. Entre eles, Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, e Isaltino Moraes, Presidente da Câmara de Oeiras. Os portugueses ingerem em média 119 quilos de carne por ano. A criação em série de animais levanta, no entanto, sérias questões sobre o bem-estar animal. Reportagem em linha da frente para ver já a seguir a este telejornal. Há um ano que muitos profissionais de saúde enfrentam diariamente, na linha da frente, esta pandemia. No Hospital de Setúbal, seguimos o dia-a-dia de uma enfermeira da Unidade de Cuidados Intensivos, um retrato de sofrimento, mas também de esperança, de alguém que ajuda todos os dias a salvar vidas. Eu vou esconder, vocês ficam até 10. 1, 2, 3... Tu acendeste a luz. Sei que te apanhei. Em casa e no trabalho é preciso encontrar estratégias neste jogo de fintar a Covid-19. O seu sorriso vale mais que um diamante. As minhas estratégias, família, e sobretudo tanto aqui, a minha filha, sem dúvida, e toda a leveza e a boa energia que ela tem, vão lá levantar a mesa. Em casa, a enfermeira Sónia Souza faz equipa com a filha Maiara. E os chácaras no bebê? Com 6 anos já reconhece a importância do trabalho da mãe. Consegue, pelo menos, salvar algumas pessoas. Pelo menos. Um ano depois do início da pandemia, e apesar de muitos anos de experiência, Sónia não tem dúvidas, foi o maior desafio profissional que enfrentou. O que aconteceu foi uma catástrofe mantida dia após dia, em que as pessoas já estavam cansadas, esgotadas, e já não há mais ninguém para vir, porque já lá está toda a gente, e quem não está saiu e está a descansar e tem que voltar a entrar a seguir. E portanto isto pesa, não é só o fisicamente o lá está, mas é o emocionalmente, o desgaste contínuo. Bora, passar. E a incapacidade de resposta durante os picos da pandemia deixou marcas. Já foi um medo e neste momento é uma realidade e é um peso. Porque temos consciência que efetivamente não conseguimos salvar toda a gente, alguns porque há doenças que não são salváveis, vai para lá daquilo que é o conhecimento atual da medicina, outros porque efetivamente não havia vagas, não havia ventiladores, não havia capacidade, não havia pessoas. Entra, mete o cinto, está bem? Aquilo que é o fim do dia para muitas famílias é o começo de mais um turno de trabalho para esta enfermeira e para a Maiara, que segue mais uma viagem para a casa dos avós. Toma conta da mami por mim, está bem? O caminho para o hospital traz as memórias de um ano com muitas batalhas perdidas.
um bocado, quebramos, tal como quando saímos lá dentro também já mais que uma vez estou no chuveiro e choro, mas perante a equipa temos de nos manter firmes, de manter o bom humor. Mas o sentido de missão fala mais alto. A sensação quase sempre é vou outra vez, não quero, não é? De mais um dia, mas depois isto é trabalhar de ok, é menos um dia de trabalho, vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho, vamos salvar vidas. Como em muitas unidades de cuidados intensivos do país, Sónia viveu momentos de grande angústia. Quantidade abismal de doentes que faleceram sem que ninguém conseguisse chegar ao pé, não porque se calhar o efetivamente a prestar cuidados ao doente atempadamente tivesse feito diferença no desfecho, ou seja, o doente muito provavelmente faleceria na mesma, mas eu consegui dar uma palavra, um aconchego por uma almofada, às vezes só isso, e muitas vezes isto não foi possível na altura do pico. Do contexto hospitalar para a resposta na emergência médica, onde as condições de trabalho e os tempos de resposta são ainda mais desafiadores. O mais difícil foi uma doente que fui buscar a casa. Quando fui buscar a casa, ela estava acompanhada pelo filho, e o próprio comportamento respiratório dela e depois os valores na avaliação que obtivemos, e eu achei que dificilmente aquela senhora, que tinha 50 anos, voltaria à casa. Eu lembro quando fechei a porta de casa dela para ela sair, eu lembro, tive aquela sensação de muito dificilmente esta senhora volta à casa. E pedi ao filho inclusive para se despedir da mãe, para lhe dar um beijinho, e a verdade é que ela, passada algumas horas, estava na minha unidade internada, e infelizmente aquilo que a minha experiência me apontou acabou por estar certo, e a senhora acabou por falecer. São muitas vezes os primeiros a chegar quando alguém pede ajuda, e é preciso gerir as emoções. Têm medo, mas têm confiança. As pessoas colocam toda a confiança nos profissionais que estão à sua frente. Daí que o nosso estado emocional e aquilo que são os nossos receios também não pode transparecer para o doente. O nosso papel, o nosso maior papel naquele momento é incutir confiança no doente. Mas os impactos na saúde mental são inevitáveis. Vão ficar lesões emocionais graves por tudo o que se passou, não só pela quantidade de trabalho, mas pela quantidade de doentes que faleceram. Para estes profissionais de saúde, completa-se um ano de combate à pandemia. A verdade é que o confinamento surtiu efeito. Neste momento, se for necessário prestar cuidados, há vagas. O sacrifício dos portugueses surtiu efeito. Apesar dos efeitos do confinamento, que permitem agora algum alívio, continuam a reinventar-se a cada dia para salvar vidas. O governo francês admite que a variante britânica do novo coronavírus já é responsável por cerca de metade dos novos contágios em França. O primeiro-ministro reconhece que a situação piorou, mas continua a evitar um confinamento nacional. Já a Itália prepara-se para prolongar as medidas de confinamento até 6 de abril. Com 25 mil novos casos de Covid-19 de quarta para quinta-feira, mais infecções em comparação com a semana passada, a França vê a epidemia agravar-se, muito devido à expansão de novas variantes do novo coronavírus. La plus répandue dans notre pays, vous le savez, est de loin celle dite du variant anglais, qui concerne désormais à peu près la moitié des personnes atteintes de la Covid en France. Mas o primeiro-ministro francês continua a afastar um confinamento nacional. Admite aplicar restrições em 20 zonas com maior incidência de Covid-19 se a situação se agravar, mas vê sinais positivos ao olhar para o efeito da vacinação e para um novo tratamento que vai começar a ser usado para travar casos graves e mais mortes. Certains d'entre vous peuvent se demander si nous verrons bientôt le bout de ce jour sans fin. J'en ai l'absolue conviction. Et cette conviction se fonde sur des premiers signes tangibles, des premiers motifs d'espoir, nous permettant d'envisager dans les prochains mois un retour à une vie normale. Também com a pandemia em nova escalada, a Itália prepara-se para prolongar esta sexta-feira as medidas de confinamento até 6 de abril, no momento em que as populações começam a ficar impacientes.
Si è pronti a dei sacrifici se ci sono i vaccini che contemporaneamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vengono fatti. Si può chiedere un ulteriore sforzo, ma solo accanto alle vaccinazioni. Em sentido inverso, a Dinamarca vai retomar o ensino, que ainda se mantinha à distância, em regiões com baixa incidência de novo coronavírus. Reabre também comércio não essencial e outros estabelecimentos, como cabeleireiros. A Alemanha assumiu que quer atingir os 10 milhões de vacinados até 4 de abril, mas está a lutar contra a desconfiança da população. 1 milhão de doses tiveram que ficar armazenadas, em parte porque muitos não quiseram tomar a vacina da AstraZeneca. Die wissenschaftlichen Studien, die zugänglich sind, zeigen, alle von der Europäischen Arzneimittelagentur genehmigten Impfstoffe sind wirksam, sind verträglich. O governo alemão admitiu esta quinta-feira ter sido abordado para comprar doses de vacinas no mercado negro. O gabinete antifraude da União Europeia diz mais que essas propostas chegaram a vários Estados-membros e envolviam a compra de 900 milhões de vacinas no valor de 12.700 milhões de euros. As contas do Estado tiveram um forte agravamento no arranque deste ano. Em janeiro de 2020, o Estado tinha registado um excedente de mais de 1.300 milhões de euros. Agora, em janeiro deste ano, aliás, o excedente encolheu para este número, 760 milhões. Ou seja, a pandemia teve assim um impacto, fazendo as contas, de mais de 600 milhões de euros nos cofres públicos. Para este agravamento contribuiu muito a queda de mais de 13% da receita dos impostos, uma consequência da forte travagem da atividade económica devido ao novo confinamento. Ao mesmo tempo, os gastos também com o Serviço Nacional de Saúde dispararam mais de 11% face a janeiro do ano passado. A terceira vaga da pandemia fez-se sentir no saldo das contas públicas. Em janeiro registou-se um excedente de 760 milhões de euros, mas é um resultado pior em mais de 600 milhões em relação ao mesmo período de 2020. Num mês já marcado em parte pelo confinamento, verificou-se uma redução da atividade económica e um aumento das medidas de apoio a famílias e empresas. Assim, a receita do Estado recuou 9,5%, e a despesa aumentou, ainda que de forma ligeira, em 0,5%. O principal impacto vem da redução do encaixe do Estado com os impostos, superior a 13%. O IVA, o que mais rende aos cofres públicos, recuou quase 1/5 em relação ao mesmo mês de 2020. Do lado da despesa, destaque por uma subida superior a 11%, com o Serviço Nacional de Saúde, em particular devido a despesas com pessoal. Os pagamentos em atraso reduziram-se 116 milhões de euros em relação ao mesmo mês do ano passado. Os consumidores e os empresários estão mais pessimistas. Os indicadores de confiança do Instituto Nacional de Estatística voltaram a sofrer uma degradação. Com as novas restrições, aumentaram novamente, sobretudo, em relação à percepção da situação do país. No caso das empresas, o pessimismo acentuou-se em fevereiro. Comércio e serviços apresentam descidas mais acentuadas nos níveis de confiança. Esta falta de confiança, a par das medidas de confinamento, tem levado a um aumento também das poupanças em Portugal. Os depósitos das famílias nos bancos voltaram a bater um novo máximo histórico. Em janeiro, o valor total dos depósitos dos particulares atingiu um recorde de 162.800 milhões de euros, e um aumento de quase 8% face a janeiro do ano passado, de acordo com o Banco de Portugal. Desde abril, início da pandemia, foram depositados nos bancos mais 8.600 milhões de euros pelas famílias em Portugal. O Ministério das Finanças rejeita as acusações de que tem alterado a lei para beneficiar a EDP. O Bloco de Esquerda diz que o Governo tinha conhecimento da fuga ao fisco da elétrica no negócio da venda das barragens do Douro. O presidente da EDP garante que a empresa nunca fugiu ao pagamento de impostos. Estas águas valeram 2.200 milhões de euros à EDP. O valor pago pelo consórcio liderado pela francesa Engie por 6 barragens da zona do Douro. A elétrica é acusada de ter desenhado o negócio de forma a não pagar impostos. O presidente da EDP nega. Pagamos o IRC, pagamos a derrama, pagamos a SES, pagamos a tarifa social, pagamos todos os impostos que são devidos, e que são muitos. Portanto, acho que devemos ser a empresa que mais impostos paga em Portugal.
A vantagem de fazer isto é que isso é a forma correta, tecnicamente, de fazer estas transações e é assim que é feito em todo o lado, em todo o mundo. Explicações que não convencem o Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua vai mais longe. Quer saber se o governo teve conhecimento da alegada fuga ao fisco e se terá ajustado a lei fiscal à medida do negócio da EDP. O governo coloca-se sob a suspeita de ter alterado uma lei fiscal à medida dos interesses da EDP. E é essa informação e é essa suspeita que tem que ser esclarecida cabalmente pelo governo. O Bloco de Esquerda fala de alterações às regras do imposto de selo que tornaram isentas as reestruturações empresariais. O partido diz que foi isso que aconteceu na EDP. A venda das barragens foi feita por uma empresa criada para a operação, terá sido depois reestruturada. O governo tinha informação que havia uma fuga ao fisco no negócio que autorizou. O governo conhecia os mecanismos que permitiram a fuga ao fisco. O governo assinou um contrato através da APA em que esses mecanismos estavam descritos. E ainda assim não fez nada. O Bloco de Esquerda quer ouvir os ministros das Finanças e do Ambiente. Diz que faltam pagar 110 milhões de euros de imposto de selo. O Ministério das Finanças rejeita as acusações. Fonte oficial explica que a transação de concessões não tem isenção do pagamento de imposto de selo. O PSD também entregou no Parlamento um requerimento a pedir audição urgente do presidente da EDP a propósito da venda das barragens. Por todo o país, a CGTP marcou ações de protesto críticas ao governo pela falta de apoios mais robustos. Vai mais longe também. Para a Intersindical, a pandemia foi o pretexto para se retirarem direitos. A CGTP diz que há razões para estar na rua, os apoios tardam e muitos ficam de fora. Cerca de 100 mil postos de trabalho perdidos o ano passado. Sou arquiteto paisagista, mas vou fazendo, como se diz na gíria, biscates, mas trabalho propriamente dito não há. Nós, trabalhadores, estamos a ser completamente ignorados, tanto pelo Ministério da Cultura como pelas autoridades do trabalho, como a ACT. Dinis Lourenço, da Interjovem, lançou desafio ao governo. Isto é inevitável, levamos muito a tempo de alterar a situação, agora precisamos é de coragem política, e é isso que tem que ser. E para aqueles que têm emprego, a melhoria de vida parece uma miragem. Há um sentimento de tristeza, de abandono por parte de quem nos governa. E nós estamos aqui realmente a dizer ao governo: podem contar connosco, mas nós também temos que saber que temos que contar com eles. Estamos estagnados há mais de 12 anos, praticamente não temos aumento. Tentando em teletrabalho, o governo não nos paga as nossas despesas, não paga a água, não paga a luz, não paga a internet e nós estamos a trabalhar para todos. Queixas que atravessam o país, em todas as capitais de distrito, o protesto. No Porto, na Avenida dos Aliados, os cartazes repetem a palavra de ordem contra a precariedade. Em Lisboa, lembram, as pessoas não são descartáveis. Um ano em que a epidemia serviu para se normalizar a limitação dos direitos e a regressão social. Na Assembleia da República, vota-se hoje o 12º estado de emergência, que se insere nesta dinâmica de instrumentalização que alimenta projetos antidemocráticos e reacionários que visam a Constituição da República Portuguesa. Para a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, a fórmula é simples: mais salário é mais dinheiro na economia, aumentos de 90 euros e semana de 35 horas. Na era da tecnologia, em que se produz mais com menos, os avanços têm de servir para diminuir as desigualdades e não para as exacerbar. Março vai ser o mês de greves anunciadas e protestos a culminar no dia 25, com as manifestações no Porto e em Lisboa. Os tripulantes da Portugália aceitaram o acordo de emergência que lhes foi proposto. Uma maioria expressiva aceitou o que foi acordado entre o Sindicato de Tripulantes de Cabine e a TAP. Entre 165 associados, 156 disseram sim, 9 recusaram. Amanhã, os tripulantes e os pilotos da TAP votam também este acordo de emergência. Para os tripulantes está previsto, por exemplo, um corte de 25% do salário. Para os pilotos, a redução de rendimentos poderá ser de 50%. O Milênio BCP fechou 2020 com lucros de 183 milhões de euros. O banco viu o resultado cair 39% em relação a 2019.
O resultado fica marcado pelo impacto da pandemia, está em linha com o esperado. O BCP fechou 2020 com mais de 8 mil milhões de euros de crédito protegido pelas moratórias bancárias. É uma redução de cerca de 600 milhões face a setembro. Sobre as moratórias privadas a vencer em março, o presidente do BCP garante que tudo fará para não prejudicar os clientes. A EDP quer ter 100% de produção renovável em 2030. Assim, nos próximos 5 anos, a empresa vai investir 24 mil milhões de euros na transição energética. Mais de 80% desta verba vai ser aplicada em energia eólica, solar, hidrogênio verde e também no armazenamento de energia. Ao mesmo tempo, a empresa vai desinvestir no carvão e no gás. Iniciativas que constam do plano estratégico da EDP. A elétrica apresentou também lucros de 801 milhões de euros em 2020. O Benfica foi eliminado da Liga Europa, perdeu por 3-2 frente ao Arsenal na segunda mão dos 16avos de final. Depois do empate na primeira mão a um golo, com o Benfica a jogar como visitado em Roma, o Arsenal adiantou-se no jogo em casa, na segunda mão, em Atenas. Saka desmarca o Aubameyang, que pica sobre Elton Leite para fazer 1-0 e marcar pela segunda vez nesta edição da Liga Europa. Lucas Veríssimo estava a colocar o gabonês em jogo. O Benfica subiu as linhas de pressão, com Seferovic mais adiantado no terreno, mas foi de um livre apontado por Diogo Gonçalves que a eliminatória voltou a estar empatada antes do intervalo. Cobrança perfeita do internacional português da Sub-21, que se